Treinamento sobre perda auditiva induzida por ruído, PER. Introdução. Existem coisas que você não pode perder e a audição é uma delas. Em nossa vida diária, seja em casa, no trabalho, existem inúmeras situações em que estamos expostos ao barulho. O trabalho na maioria das vezes se apresenta como situação mais perigosa em função de máquinas e equipamentos ruidosos. O que é PER? É perda provocada pela exposição por tempo prolongado a elevados níveis de pressão sonora, ruído. Conhecendo o risco. O que é o som? O som é uma vibração que se propaga pelo ar em forma de ondas e que é percebida pelo ouvido humano. É uma sensação agradável em nível suportável e que não irrita. Quando o som não é desejado, é molesto e incômodo, pode ser chamado de barulho. O que é o ruído? O ruído é uma mistura de tons, cujas frequências não seguem lei precisa e que diferem entre si por valores imperceptíveis ao ouvido humano, ou seja, é qualquer sensação sonora indesejável. Consequências. Efeitos no trabalho. Consequências. Efeitos no trabalho. Consequências. Efeitos no trabalho. Tipos de perdas auditivas. Perda auditiva por exposição a ruído do trabalho. Perda auditiva ocupacional. E ainda pode-se perder a audição com produtos químicos, solvente aromático, tolueno, xileno, benzeno, tricloroetileno, álcool etílico, metais, chumbo, arsênico e mercúrio, asfixiantes, monóxido de carbono, nitrato de butila, vibrações. Classificação da PER. Sua características clínica e médico-pericial é de complexa abordagem. Utilizasse a classificação de Merluzzi, 1979, de grande vantagem, não utiliza o critério de médias e fácil aplicabilidade. É considerado normal o indivíduo que apresenta um limiar auditivo bilateral igual ou inferior a 25 dB, conforme a ISO 1999. Sinais e sintomas. Perda auditiva. Zumbido. Dificuldade de discriminação de fala. As perdas auditivas variam do nível de 1º grau ao 4º grau. Tratamento. É uma lesão irreversível. Não existe nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico para a recuperação dos limiares auditivos. A prevenção é a principal medida tomada antes da instalação da perda auditiva. Legislação. Lei 6.514 de 22 de dezembro de 77, que estabelece uma série de disposições quanto à segurança e medicina do trabalho. Em 8 de junho de 1978, surgem as normas regulamentadoras, NRS do Monte. Conceito legal NR 06. Equipamento de proteção individual, EP, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Consequências. Tipos de protetor auriculares. Identificação do protetor auditivo. Identificação do protetor auditivo. Identificação do protetor auditivo. Abafadores. Moldados. Forma correta de utilização. Plug de silicone. Sempre que necessário, ajuste o protetor, não use-o de forma folgada. Sua higienização deve ser feita com água e sabão neutro. Forma correta de utilização. Abafador. Cuidados com protetor auditivo. Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Após o uso, guarde-o na embalagem para conservá-lo em bom estado de uso. Instrução de limpeza. Lave diariamente com água e sabão neutro. Depois enxague com água abundante e seque-o. Legislação. Portaria. Portaria número 3.214/78, aprova as normas regulamentadoras, NRS do mesmo capítulo. Possui 33 normas, dentre as quais a NR 06, que trata sobre equipamentos de proteção individual. Obrigatoriedade da empresa. Item 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, de forma gratuita, EP adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e C. Para atender a situações de emergência. Cabe ao empregador adquirir o IPI, adequado ao risco da atividade e exigir seu uso. Fornecer somente o IPI aprovado pelo órgão nacional competente. Orientar e treinar o trabalhador quanto a seu uso, guarda e conservação. Adquirir o adequado ao risco da atividade. Exigir seu uso. Fornecer somente o IPI aprovado pelo órgão nacional competente. Responsabilizar-se por sua manutenção e higienização. Comunicar ao monte qualquer irregularidade observada. Substituir imediatamente quando extraviado ou danificado. Perda auditiva. No Brasil, a surdez é a segunda maior causa de doença profissional, sendo que o ruído afeta o homem, simultaneamente nos planos físico, psicológico e social. Pode, com efeito, lesar os órgãos auditivos, perturbar a comunicação, provocar irritação, ser fonte de fadiga, diminuir o rendimento do trabalho. O risco da lesão auditiva aumenta com o nível de pressão sonora e com a duração da exposição, mas depende também das características do ruído, sem falarmos da suscetibilidade do indivíduo. O ruído contínuo é o que permanece estável com variações máximas de 3 a 5 dB, durante um longo período. O ruído intermitente é um ruído com variações, maiores ou menores de intensidade. O ruído de impacto apresenta picos com duração menor de 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo. Por que medir o ruído? Quando se pretende realizar o controle de uma fonte de ruído, atender à legislação, ou mesmo, prever o nível de ruído de um local, ainda na fase de projeto. O ponto-chave é a realização de medições. Anatomia do ouvido. O ouvido consiste em 3 partes básicas: o ouvido externo, o ouvido médio, o ouvido interno. Canal auditivo. Parabéns! Você concluiu o curso.